Não é café, viu? É água. A gente tá num tempo em Brasília que é uma beleza, não é um dos meus favoritos, mas ele promove uma das paisagens mais lindas. Olha como o céu fica lindo nesse tempo e algumas árvores dão umas flores tão lindas e a cidade fica bem colorida. É lindo. Bom, mas falando sobre o tema do vídeo de hoje, a rejeição. Cara, isso é um assunto que eu tenho compreendido cada vez mais a seriedade dele, porque realmente a gente ouve sobre, só que às vezes a gente só vai passando por cima mesmo e vivendo a vida. Só que o perigo da rejeição é porque ela muda a forma como a gente pensa, como a gente se enxerga e como a gente enxerga os outros. Ela molda a nossa mentalidade e com isso a gente tem uma cosmovisão, a forma como a gente enxerga o mundo totalmente deturpada. Isso pode ser um buraco na nossa vida. Porque, como eu disse, né, ela corrompe a forma como a gente vê e enxerga os outros. Então a gente sempre se coloca nesse lugar, muitas vezes de vítima, né, de rejeitada, não pertencente, o que você está fazendo aqui não é o seu lugar, e nós não conseguimos nos conectar com os outros, porque a gente acha que as pessoas estão pensando isso, ou a gente fica pensando isso sobre os outros, enfim, é uma confusão. Não conseguimos promover uma cultura de relacionamentos saudáveis, porque fica essa briga interior dentro da nossa mente. Mas na minha devocional, assim, eu trouxe um texto que me marcou muito, porque esse assunto, né, da rejeição, ele tem voltado assim, eu tenho vivido situações que tem trago isso à tona, e eu sei que o Senhor quer ir tratando de maneira mais profunda, mas a gente precisa permitir esses processos, que eles são dolorosos mesmo, mas significa que a gente vai viver um processo de libertação, né? E olha só, deixa eu pegar aqui a minha Bíblia. Gente, ela é muito pesada. Eu ganhei essa Bíblia de estudo, gente, vocês não estão entendendo tanto que ela foi resposta de Deus pra mim. E olha o que diz em um livro da Bíblia, que ele é muito intenso. Se você conhece a história de Jó, você sabe que, meu Deus do céu, eu não queria passar pelo que ele passou, honestamente. Mas não seja feita a vontade do Senhor. E no capítulo 38, a resposta do Senhor para Jó, em meio a todos os questionamentos que ele fez nos capítulos anteriores, e até o capítulo 42 desse livro é Deus falando e mostrando que Ele é Deus. E olha o que ele diz no versículo 25. Quem é que abre um canal para a chuva torrencial e um caminho para a tempestade trovejante, para fazer chover na terra em que não vive nenhum homem, no deserto onde não há ninguém, para matar a sede do deserto árido e nele fazer brotar vegetação? Recomendo você ler todo esse capítulo, mas essa parte aqui, como todo o resto, mas de forma específica essa, me pegou muito porque eu fiquei pensando, meu Deus, é tão lindo ver que o Criador, ele zela pela sua criação, mesmo não tendo ninguém. Ali é só a natureza, mas ele tem um compromisso de trazer a chuva. Tem algumas traduções que trazem esse texto como orvalho, para cuidar, zelar e, enfim, manter em ordem. Então, se o Criador faz isso pela criação, o que ele não faz por filhos? No entanto, a rejeição, ela nos rouba desse lugar da paternidade divina, porque nós, por muitas vezes, recebemos dos outros, e isso eu não me coloco num lugar de julgamento, viu? Mas por muitas vezes recebemos dos outros uma porção pequena. Nós achamos que Deus vai agir da mesma forma conosco. Como eu disse, com essa cosmovisão corrompida, nós achamos que Deus vai tratar a gente, vai amar a gente se nós performarmos, se nós formos bons o suficiente, se nós produzirmos algo, provarmos algo, sermos algo. Só que não. Não mesmo. A rejeição, ela nos coloca num buraco porque nos coloca num buraco de órfãos. E tipo, você não tem pai porque você não é bom o suficiente, porque você não é merecedor desse amor. Então, todas as vezes que acontecem situações que promovem esses gatilhos de pensamento de tipo, nossa, velho, não tô conectado com isso daqui, não tô conectado com essas pessoas, com esse lugar, eu preciso intencionalmente me lembrar
do lugar seguro que é estar em Deus, sabe? Somente no Senhor a gente vai ter a plenitude de segurança, de paz, de amor. Não existe nenhum outro relacionamento que possa promover isso, que possa satisfazer isso, que possa responder plenamente aquilo que nós desejamos. Só o Senhor pode. E isso é tão libertador porque existe sim alguém que pode, sabe? A gente não precisa colocar um peso em relacionamentos amorosos, em relacionamentos familiares, em relacionamentos profissionais, em funções, o que quer que seja, porque existe uma pessoa que dá conta da gente. Eu vi isso uma vez e eu sempre penso, cara, o Senhor, Ele dá conta de mim, Ele dá conta dos meus traumas, dos meus desejos, dos meus problemas, enfim, Ele dá conta de mim. Então, se você se sentir rejeitado, eu quero te dizer que eu também me sinto, por muitas vezes. E sabe aqueles remédios que as pessoas precisam, tipo, tomar a vida toda, tipo remédio da pressão e tal? A paternidade de Deus, ela é um remédio que eu preciso tomar todos os dias, senão não vai dar bom. Então, se você se sentir rejeitado, Deus não te rejeita. E Ele, a audiência de um que realmente importa. Porque, como eu disse, Ele é o único que supre. Então, se o que tem a resposta tá de braços abertos, não vai te rejeitar, não vai te afastar, é tudo que a gente precisa. Por isso, se lembre que o Deus Criador que zela pela sua criação, muito mais. Grava isso, muito, muito, muito mais. Você nem imagina e nem eu. Ele pode fazer por você. O coração dele é totalmente terno e totalmente voltado aos seus filhos. Mas nós precisamos nos posicionar. Querer estar nesse lugar, desejar estar nesse lugar de filiação e não ficar fugindo dele por causa da rejeição. E seja intencional em receber do Senhor a porção completa do amor dele por você. Então se lembra, a rejeição ela não te define. Não carregue esse peso que é um fardo insuportável. Mas assim como Jesus teve a sua identidade de filho reafirmada, o quanto que a interação pai e filho era um movimento assim de amor constante, imagina o que nós também podemos viver com Deus Pai. E espero que tenha te abençoado. É isso. Até a próxima.